Olá pessoal, estamos aqui hoje na nossa série de lives especiais sobre captação de imóveis e hoje nós estamos numa sequência ainda mais especial. Como vocês estão vendo aqui, nós estamos presencialmente, estou com uma galera aqui, costumo falar monstros sagrados do mercado imobiliário, e para vocês entenderem, eu já trabalhei com todos eles, né? Vou apresentar eles daqui a pouco, mas antes eu quero agradecer aqui a Nord. Nós estamos aqui no espaço deles, que eles ficam aqui, nós estamos em Brasília, Distrito Federal, no edifício multiempresarial, né? E você quiser ter uma estrutura como essa, você pode procurar aqui o pessoal. Estamos aqui com o Vinícius, super gente boa, e vai poder te atender para você também ter uma estrutura como essa para você fazer podcasts e outros mais do nicho aí do mercado digital, o que você quiser fazer, o Vinícius faz aí. Então no setor de rádio TV Sul. Feita essa propaganda, já está pago aqui o merchan, né? E a gente já... Agora vamos fazer o nosso podcast. Pessoal, estou aqui com o Léo. E aí, Léo? Tudo bem, galera? Beleza? A Andréia. Tudo jóia? E a Dulce. Bom dia pessoal. Bom dia, obrigado vocês terem aceitado o convite. E já aproveito, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, né? Já deixe seu joinha aí pra gente continuar produzindo conteúdos. Como eu falei, estamos numa série de lives sobre captação de imóveis, que é ali o ponto principal ali para o corretor de imóveis ter sucesso, ainda mais no nosso nicho de venda de imóveis prontos ou de terceiros ou avulsos, cada região tem um nome. E eu tô com essa galera aqui, gente. Primeiro eu gosto muito deles, né? E aí já fico suspeito, né, de eu ficar falando deles aqui. Tá faltando ainda uma pessoa aqui, que é a Júlia, né? Um abraço para a Júlia, ela que não pôde estar, tá enferma, mas desejamos melhoras para ela. E tô aqui com o Léo, a Dulce e a Andréia. Eles são de uma mesma empresa. Eles se uniram, para vocês terem ideia, contextualizando aqui um pouco. A gente trabalhou junto no mercado imobiliário já, alguns anos atrás. E a gente, querendo ou não, formou uma bela equipe. A gente gerava muito negócio ali, né? E a gente aprendeu muito ali naquela época juntos, né? E eles hoje se uniram e abriram a empresa deles. Eles não me chamaram porque eu não estava apto a participar da empresa deles. Mas conta um pouco para nós aí, Dulce, em relação a isso. Como que foi? Gente que trabalhou junto e depois... Eu acho que eu fui um dos primeiros que saí ali, né? Exatamente. Da empresa. E depois passou um tempo, vocês também saíram. E como que foi esse desafio? Porque a gente sempre fica naquela insegurança, né? Como que vai ser? Vou tocar sozinho agora. A gente que tinha uma estrutura muito grande, né? Tinha um apoio, um suporte jurídico. Querendo ou não, a escola que a gente esteve ali foi muito importante para o que a gente é hoje, né? No mercado imobiliário. Mandar um abraço aí pro Dr. Daniel, Filipão, né, que foram ali realmente tutores nossos na época que a gente não sabia muita coisa e que se a gente sabe um pouquinho hoje, graças a eles também e a escola que a gente teve, né? Com certeza. E aproveitar também e mandar um abraço para quem trabalhou conosco lá, Alexandre, Menarren, Ramos, Ramin, Isso. Ronaldo, Alfredo, quem mais? Henrique, Dona Elza. Dona Elza, que nossa, beleza. Quem mais, hein? Denilson, Israel. Então, assim, a equipe era muito boa, né? O material humano que tinha lá naquela época que a gente trabalhou era muito... Mas nós vamos falar um pouco. O Anderson. O Ivo Porto. O Ivo. Tem muita gente. Então, assim, realmente foi uma galera muito... bacana ali que a gente trabalhou. O Wendel Veras, um abraço pro Wendel aí, nosso digníssimo esposo da Dulce. O Wendel tá trabalhando com vocês atualmente? Está. Então a Dulce é patroa do Wendel em casa e na empresa. Então você imagina que ele já não tá tendo muita liberdade, né, de vida e de escolha. Ele já tá fazendo o sinalzinho lá do cárcere lá. Mas e aí, Dulce, como que foi essa migração aí para abrir a empresa? E fala um pouco aí da empresa de vocês.
Então, o Oswaldo foi um dos primeiros a sair e eu lembro de algumas conversas que nós tivemos antes da gente se juntar. Não sei se a gente estava não sei se era um hotel ou você lembra disso? Na beira de um chafariz, sentado, conversando, você falando pra mim, não, você tem potencial, pode ir sozinha, não tem medo, não tenha medo. Não sei se você lembra disso. Então, quando eu comecei com essa ideia de realmente trabalhar sozinha, é óbvio que passa na cabeça da gente muitas inseguranças, mas você tem que dar o seu primeiro passo. E uma das coisas que nos dá segurança é o nosso próprio know-how daquilo que a gente aprendeu. Então, a imobiliária que nós trabalhamos, né, em conjunto, nós tivemos muitas oportunidades de aprender em todas as áreas, mas cada um aqui se esforçou para isso. Então, assim, não éramos corretores de sentar e esperar uma ligação de um cliente para atender e vender. O que a grande maioria hoje imagina que vender é você atender um cliente que vai lá, mostra o imóvel e você assina um documento e pronto, põe dinheiro no bolso. Então, você passa por todo um processo antes disso. E a gente, nessa época, onde nós tivemos excelentes professores, foi uma excelente escola, nós estávamos nesse lugar, né, de aprender, de correr atrás, saber por que está escrito isso aqui nesse contrato, e junto fazer a captação, um trocava essa ideia com o outro, apanhávamos, crescíamos, errávamos, como acontece até hoje, mas a gente não tem medo, então está sempre nesse processo. E aí, quando cada um foi tomando o seu rumo, a sua história, por vários motivos, nós nos encontramos, a gente nunca deixou de ter esse contato e com esse desejo, cada um, de crescer, de ir para algum lugar. E aí, será que esse lugar dá para irmos juntos, né? Como é que vai ser? E aí, tal. E chegou um momento em que nós quatro, foi até conversado com outras pessoas, mas foi afunilando. Chegou o momento que nós quatro decidimos, né? Foi mais ou menos assim? Uhum. Foi mais ou menos assim. Então, vamos, bora. E já estávamos fazendo negócio juntos, né? Nesse tempo que estava porque a gente ajustando, já tinha clientes assim, em comuns, tinha alguns né? clientes. A Júlia, que não está aqui, ela já tinha um site, ela também já estava nesse caminho. Eles também estavam saindo, eu já tinha passado por um processo até de afastamento, um pouco por conta de acompanhamento com meu pai, mas a gente foi se juntando. E aí, mesmo sem grandes valores Isso. grandes valores para a gente poder investir, a gente não teve medo. Tanto que eu brinco que nós começamos a pagar um dos sites mais importantes aqui de Brasília, de anúncio, 500 reais, né? Foi mais ou menos. Acho que era menos. Era 399? 399 reais de anúncio, assim. Era o que a gente tinha e era dividido pelos 4. Então, vamos começar. E aí era uma briga assim, vai ser 2 imóveis para cada um, que a gente vai colocar lá, nessa época a gente briga. 2 super destaques para cada um. Super destaque para cada. Super destaque, aquela coisa, era muito engraçado. Hoje a gente não tem mais essa confusão, pelo menos. Hoje eles gastam uns 2 mil só nesse mesmo portal, só para vocês terem ideia. O dobro pouquinho disso. mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Só o dobro disso. O dobro. O dobro. Então hoje já não tem briga mais de Não, super destaque, não porque tem. agora não falta. Na verdade, a gente gasta 9 vezes o valor inicial. 9 vezes o valor inicial, exatamente. Isso é uma métrica, Aproximadamente, é uma métrica interessante, ou seja, que está entrando muitos imóveis, está fazendo-se muitos negócios e aí se torna viável, lógico, sustentável fazer Com um certeza. investimento como esse. Exatamente. E é uma estratégia para posicionamento também da nossa parte, entendeu? Apesar de ser, né, uma questão que a gente vai crescendo, você vai galgando, né, os passos a passos e faz parte de uma estratégia nossa também. Mas esse é o nosso começo aí. Legal. O bom que eu vejo aí, vocês uniram. E como que vocês fazem essa divisão? Por exemplo, cada imóvel que entra, por exemplo, captação é do Léo, ele que vai tomar conta de todo o processo. E os honorários, como que vocês fazem ali a divisão? Eu costumo dizer que nós dividimos as despesas e não os lucros.
Então, cada um é responsável pelo seu próprio imóvel. A gente tem uma divisão de captação e venda, como qualquer imobiliária, né? Então, mas a despesa é dividido por 4, entendeu? Certo. Então, em cima da venda individual de cada um, por mês a gente paga... E a gente troca também, faz essa troca de paga, venda. Todos podem vender os imóveis exatamente. de todos. E eu vi que agora vocês também estão com outras pessoas além de vocês. Sim. Isso. Né? E aí, hoje, como que vocês fazem essa integração de novos corretores? Se vocês têm uma seleção, porque eu vejo também que até muitas pessoas que já trabalharam conosco, né, antigamente, e vocês estão trazendo ela para o mercado imobiliário, já tem uma confiança ali, né, mútua. E hoje, um corretor que entra na imobiliária de vocês, ele recebe a mesma porcentagem, geralmente da prática do mercado, que é, vamos supor, 30% de venda e Captação. 20% de captação? Ao contrário. Não, ao contrário. Ao contrário. A gente faz o contrário. Legal. Porque pra gente, o que é ideal? É valorizar a captação. Você precisa ter produto na prateleira. Então, quanto mais produto você tiver, mais potencial sua empresa tem de venda. Então, a gente procura valorizar mais o captador, porque é quem traz o produto, e tem a parte de venda também. Então, hoje, aí é o inverso, né? O inverso, que geralmente é do mercado, né? A gente paga 30 de captação e 20 de venda. Muito legal, porque isso também é uma prática que eu defendo já, de você valorizar o captador. Então, pessoal, tudo que nós estamos conversando aqui, eu não sabia de nada. Nós estamos aqui descobrindo junto aqui, e é interessante porque a gente vai falando aqui como se fosse uma conversa mesmo entre amigos, e ao mesmo tempo do mercado imobiliário, que são pessoas que estão aí, que pode ajudar você também, que às vezes está pensando em abrir sua imobiliária, mas às vezes está com medo, está com receio, de te incentivar, encorajar também de você dar esse próximo passo. Eu acho o seguinte, a gente tem que ser grato naquilo que a gente passou, deixar as portas abertas, mas a gente tem que dar um outro passo para frente se a gente quiser crescer. E olha que interessante, então eles pagam 30% para o captador, valorizando assim o captador, e 20% para a venda. Isso. Né? Então, ou seja, a pessoa tem o potencial de ganhar 50% de tudo e, eu encaro assim como uma grande oportunidade também, porque você pode empreender no CNPJ do outro, né? É aquela história de empreender no CNPJ do outro. Você não vai ter os custos, que hoje em dia é tudo bancado por nós, né? Assim, de divulgação e tudo, fotos profissionais, tudo, vídeo, né? De acordo com o imóvel. Então, assim, é a oportunidade de empreender no CNPJ do outro tranquilamente e ficar com 50%. E hoje vocês estão com uma estrutura também, né? Vocês abriram, então... Temos a nossa estrutura física, né? Que legal, ela ficou pronta quando? E como que foi também dar esse passo a mais, que vocês sentiram a necessidade de ter então uma estrutura física para atender aí tanto os clientes como também acomodar os profissionais? Como que foi, Andréia? A necessidade do espaço físico foi mais porque a gente começou a mexer com aluguel. Os clientes de aluguel, eles sentem mais necessidade de ter o espaço físico. O de venda, nem tanto, né? A gente antes usava os coworks para fazer reunião com o cliente e nos atendia bastante bem. Mas aí depois, quando a gente começou a trabalhar com aluguel, a gente teve essa necessidade. Há 2 meses teve um cliente que, durante a reforma da loja, ele quis ir lá visitar para ver se realmente o espaço físico existia. Olha que coisa doida, né? Que a gente nem imagina que isso poderia estar acontecendo já hoje ainda. Né? Exatamente. E aí a gente alugou a loja, né? Passamos 1 ano reformando, porque nós passamos por todo o processo no meio da pandemia, fazendo uma reforma numa loja, porque é uma loja num shopping, e que fica no Venas 2000. E com todas as restrições de horário, todos os nossos contratados pegaram Covid, foi um desafio. Mas hoje ela está lá, a gente faz 1 mês mais ou menos que ela já está aberta. E a gente está lá esperando. E uma vitória, e a gente está esperando. Inclusive a sua visita lá. Né? Vamos lá, tomar um chá lá, né? Mas eu lembro agora, quando vocês falaram disso, de uma fase que nós, quando ainda estávamos na outra imobiliária, que a gente,
uns eram conselheiros, né? Eu e a Dulce era um conselheiro lá. E aí eles falaram o seguinte, ó, nós vamos abrir uma sede um lugar muito maior, muito mais estruturado, que vai ser lá no Lago Sul, né? E só que o valor lá é muito alto também, né? O investimento que ia se fazer, foi feita uma reforma lá enorme. E eu me lembro na época que eu era um dos únicos assim, falaram, se vocês pegarem esse capital e investirem na internet, vocês têm um material humano muito bom. E eu penso o seguinte, se eles tivessem realmente investido na internet ou uma forma, porque sim, eles tentaram várias vezes de segurar os corretores, isso a gente não pode negar. Tentaram planos de carreira para o corretor, que esse é o maior desafio de quem tem imobiliária, né? De você segurar ali o profissional. Às vezes você treina, ensina tudo para ele e daqui a pouco ele sai, né? E vai abrir sua própria imobiliária. Como vocês enxergam isso? Porque naquela época, se eles tivessem investido mais na internet, eu acho que eles, e o material humano que eles tinham, eles podiam estar dominando o mercado. Mas são conjecturas, né? A gente não consegue voltar atrás naquilo que foi tomar de decisão. Como vocês enxergam isso, essa questão, tanto do digital, como também agora que vocês abriram o espaço físico, a importância de até ver por esses dois lados, Léo? Eu vou te falar aqui, é porque na época a posição era diferente. Ele já tinha uma estrutura física que atendia razoavelmente, porque o número de corretores era grande. Então, assim, ele já tinha uma certa estrutura. Então, eu até concordo com você muito, que naquela época, se tivesse pego 30% do que foi gasto para gerar uma nova sede e tivesse injetado em digital, eu acho que hoje teria uma boa fatia do mercado, por causa do capital humano que tinha, porque a galera era muito preparada. Muito boa. Entendeu? Então tinha bons captadores, tinha um sistema lá que trazia mais captação ainda, acelerava. Mas só que a gente foi o contrário, a gente não tinha estrutura física ainda, né? E aí, essa parte de ter a estrutura física, você passa segurança para o seu cliente também, entendeu? A partir do momento que você tem, eu tenho um endereço, tá aqui. Então, o cliente de locação, ou o cliente que não te conhece, porque quando vem o cliente de indicação, já é um cliente mais tranquilo. Agora, o cliente que vem através de uma campanha de marketing, um cliente que vem através de um anúncio, ele fica bem seguro, assim, o pessoal não tem nem estrutura física e tal. Apesar de que a gente teve pouco problema referente a isso, né? A gente trabalhou muito porque a cabeça das pessoas está mudando também. Então, assim, eu acho que vai se adequando ao novo, né? Porque essa questão de não ter estrutura física é nova também. E para nós, assim, foi estrategicamente tudo no seu tempo, com muita calma. No começo a gente nem pensava, né, em ter essa 100% dessa estrutura física. Estava dando certo. E se a gente tivesse continuado, ainda estaria, porque você consegue lidar com isso. Mas eu acho que com muita certeza daquilo que você está fazendo, do passo que você está dando, você consegue enxergar a sua necessidade. Foi uma necessidade para nós nesse momento. A gente sentou muitas vezes, porque aqui nós somos 4, né? 4 cabeças pensantes, 4 diferentes, 3 mulheres e o Léo aqui no sofrimento. E a gente sempre senta, debate, será que vai, será que não vai, freia, vai pra frente e tal. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque cada um tem um posicionamento, pensa diferente. Às vezes a gente pensa errado, então quando eu penso errado, um vai lá e fala, Dulce, não é assim, e vice-versa, né? Todo mundo, isso acontece. Então, assim, a estrutura física no nosso caso foi muito bem planejada, né? Devagar, no seu tempo, agora vai. Então, qual lugar? Nós escolhemos esse local onde nós estamos no Venâncio 2000 por conta da localização estratégica. Você tem estacionamento, você tem os cartórios, você tem um almoço, você tem um café, você tem o que precisar, e é central, né? Então, assim, você está ali no meio do Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte, e tem as pontas também. Mas esse foi um local estratégico. Eu acho que com estratégia tem que ter, não pode se vislumbrar lá o final,
que vai ser top, você investe aquilo que você deveria investir em outras coisas, aí não dá, mas a gente tá indo devagarzinho. E não ser megalomaníaco também, né? Porque tem umas coisas que é surreal, entendeu? Então a gente vai pé no chão. Pé no chão, vai dando passinho conforme vai andando. A obra também foi assim, um aprendizado pra gente. Exatamente. Mas assim, é interessante que vocês, como que é a área de atuação de vocês? Vocês, desde a época que a gente trabalhava junto, a Dulce, a Júlia, né, que eu tenho muita lembrança, elas pegavam tudo aí que tinha em Brasília, de imóveis. Eu lembro do imóvel da Júlia, se ela estiver ouvindo a gente, que ficava numa rimbimboca lá naquela, sabe lá no Areal lá, que pra gente chegar lá, era fácil de se atolar o carro e era assim, era no morro lá, né? Que inclusive eu fui visitar uns clientes, só que era uma casinha bem barata, então atraía muitas pessoas. Como que vocês fazem isso? Vocês ainda continuam? Porque vocês, acaba que vocês... A gente teve uma experiência de conhecer o mercado quase que todo de Brasília, né? E isso também é muito bom, assim, porque hoje, se alguém mandar a gente captar um imóvel em determinada região, a gente consegue, a gente conhece ali, né? E isso realmente é muito importante. Como que vocês fazem hoje? Vocês pegam Brasília todo, ou vocês fazem alguma distinção de médio, padrão, alto, baixo? Como que vocês trabalham dessa forma de captação? Eu vou te falar que hoje, assim, a gente trabalha mais a área central, né? Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro, Águas Claras, Guará. Só que, o que acontece? Para você atender alguns clientes específicos, começa a surgir os imóveis um pouquinho fora do que é o planejado ali. E você acaba atendendo, entendeu? Não tem como... Mas não é o nosso foco. Não é o foco, mas a gente acaba atendendo. Porque você tem que atender seu cliente, entendeu? Às vezes ele tem um imóvel ali que é um pouquinho fora do perfil que a gente trabalha, mas a gente acaba trabalhando. E com os corretores que trabalham com a gente também, quando a forma que a gente trabalha, você perguntou lá, quanto que o corretor ganha e tal, tem uma outra questão, que o corretor ele tem 100% de possibilidade, ou 90% de possibilidade, dele ganhar os 50%. Por quê? Porque a captação, ele vai receber a ligação. Então, assim... Os leads são direcionados para o captador. Uhum. E isso é uma coisa que eu defendo, porque o captador é a pessoa que conhece o propriedade, imóvel, né? E que ele que vai saber atender melhor aquele cliente, exatamente, né? Muito bom. O que acontece? Aí, dessa forma, às vezes... A gente tem um corretor que não mora aqui na área central, mas ele tem um vizinho dele que quer vender um apartamento lá. Então fica mais fácil dele pegar aquele imóvel também, porque ele vai estar próximo para mostrar e ele vai conhecer. Ele pega mais no raio ali. Então, não necessariamente no raio lá, mas pode acontecer dele pegar, entendeu? Então acaba facilitando, mesmo não sendo o foco da empresa, a gente acaba atendendo alguns casos específicos e tendo propriedade para vender esses imóveis também. Muito entendeu? bom. Então não perde nada. Mas o nosso foco, Oswaldo, é aqui na área central. Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte. São os nossos principais clientes. A gente desce para essas outras áreas que o Léo falou, que é Águas Claras e tal, mas assim, se você entrar no nosso site é um pouco menos, porque o nosso maior foco é aqui. De qualquer forma, a gente também a gente atende esses clientes também. Nas cidades satélites, quase que não, assim, é muito raro, só se tiver um cliente nosso específico aqui, que pede para lá, mas a gente tem parceiros também que a gente indica, conversa, e a gente não tem esse problema em dividir, muito pelo contrário, né? Nós somos 4. Começamos dividimos com os nossos corretores e dividimos com os nossos parceiros sem problema nenhum, desde que seja justo e todo mundo trabalhe no final e tenha sua parcela de alegria, né, de felicidade. Se chega um parceiro, vocês como fazem essa divisão, se já tem um corretor de vocês também, o nosso corretor o imóvel é o captador. É o captador, Não. o corretor. A gente faz
a gente trabalha em cima da divisão do valor que entra para a empresa, né? A gente divide com o parceiro e trabalha em cima da divisão que entra para a empresa as porcentagens. Mas geralmente o corretor, ele é indicado para quem é o captador. O corretor que chega para fazer parceria, ele vai indicado... Ele vai ser direcionado para quem é o captador. Certo. Entendeu? Mas eu falo assim, a porcentagem. Varia. Varia por causa da reciprocidade. De acordo com o que fazem com a gente no mercado, a gente faz com eles. Legal. Né? Porque a gente vê muito isso, né? Não, quando, eu quero vender, eu tenho um cliente para comprar seu imóvel. Beleza, meio a meio eu quero. Mas quando é o contrário, você leva um comprador, já não é assim a conversa, né? Então a gente vê muito isso, infelizmente, no mercado. Não, e a gente aprendeu que... Você valoriza seus parceiros, né? Não temos esse problema. Mas eu pergunto, tem imobiliárias aqui em Brasília que nem parceria fazem. E você divide, se o seu cliente quer muito aquele imóvel, você ainda escuta, eu divido, o corretor está tão desesperado para vender que ele divide a comissão dele. Então, assim, isso é feio, isso não faz parte de um bom trabalho profissional. Então, e aí, infelizmente, se ele vier me procurar, eu vou falar para ele a mesma coisa, né? Porque é recíproco. Você está num local, num local onde você tem a intenção de dividir para todo mundo, saber que tem donos de imobiliárias também, saber. A pessoa não faz a mesma coisa. Agora, quando vem também 50-50 é 50-50. Exatamente. Como se diz, conversado antes, né, também evita o desgaste e a depois. A gente é muito transparente e correto com essa parte, né? Você faz como? Faço tanto. Então, beleza, vamos fazer. E vocês são muito bons captadores, assim, né? Vocês sempre tiveram essa qualidade de captar bons imóveis. De acordo com o que vocês me informaram, eu vejo, por exemplo, quando o captador ele recebe os leads que chegam, né, nas plataformas de divulgação, eu também sou muito a favor dessa metodologia. Por quê? Porque você valoriza ainda mais o captador. Então, assim, é igual o Léo falou, 90-95% de chance do captador vender o próprio imóvel e ele tem mais conhecimento. Para o iniciante, pode ser um pouco ruim. Por exemplo, o cara que está entrando no mercado imobiliário, ele vai encontrar um pouco de dificuldade. Por quê? Porque ele não tem muitas captações ainda. Só que se a gente não faz assim, eu vejo um problema no médio e longo prazo, que é de você criar corretores acomodados, no sentido, eu só pego o lead e vou para vender um imóvel que já é de outra pessoa que captou. Então essa é uma... Ele é quase um tirador de pedido, né? Tirador de pedido, né? Igual lançamento. Então, assim, o corretor que está no mercado de terceiro, ele tem que aprender a captar imóveis. E isso vai forçar o iniciante a sair para o mercado para captar imóveis, né? Porque essa é a grande diferença do mercado de lançamento. No mercado de lançamento, você só precisa do comprador, porque já está lá a prateleira de imóveis iguais, né? No lançamento, e basta, igual o Léo falou, tirar o pedido. E assim, como que vocês tratam, o que vocês poderiam falar para aquela pessoa que está iniciando, às vezes, no mercado, e justamente, às vezes, vai enfrentar essa dificuldade no começo aí de captar imóveis, que às vezes ela não vai ter ainda muita expertise para captar imóveis. O que vocês falariam para esse iniciante? Dulce. O coração da venda é o proprietário, é o cliente. Mas o sangue que faz circular é a captação, é o combustível. Filosofou agora. Eu sei, eu fiz uma entrevista agora com um rapaz que tinha acabado de pegar o Cresce e eu perguntei para ele qual que é a parte mais importante para você vender um imóvel, né? Ter um imóvel. Mas como você vai ter o imóvel? Então você tem que saber que a história é contada, tem um final feliz, mas antes de ter esse final feliz, tem todo um processo. A gente só chegou até aqui porque a gente passou por um grande processo, e a captação de imóveis começa aqui, no começo. Você tem que trazer o imóvel. Você não vende se você não tem o imóvel. Você não tem o comprador se você não tem o imóvel. Você não tem o proprietário se você não tem o imóvel. Você tem que ter. É o principal. Se você quer trabalhar nessa área de venda de imóveis,
é o principal, não tem outra coisa. Porque a partir de ali você vai, inclusive você vai aprender, quando você coloca assim, você é um corretor de imóveis, você tem que se portar bem, você tem que falar bem, você tem que ter alguns instrumentos. Tudo isso é para quê? Só para você tirar um pedido, só para você vender? Não, para você cativar o proprietário, para você captar o imóvel, é para você trazer o imóvel. Se você entra se nós tivéssemos entrado em qualquer imobiliária, né? Cada um passou aqui por vários processos. Só com essa ideia não estaríamos aqui hoje. Porque a captação foi sair de dentro da imobiliária. A gente estava trabalhando no local, mas a gente saía de dentro da imobiliária e ia atrás de imóveis. E aí é que você tem que aprender onde você vai, como você vai, cativar o coração do cliente, porque a captação tem uma pergunta por trás. O cliente, o proprietário do imóvel vai olhar para você e vai dizer: por que eu tenho que deixar o imóvel com o Osvaldo? Por que é com ele? Por que ele é tão diferente de tantas outras imobiliárias, inclusive às vezes com mais nome? Inclusive às vezes que eu já vi em outros outdoor e nunca vi o nome da Dulce em nenhum outdoor. Por quê? Então, atrás dessa pergunta tem vários pontos que eu tenho que crescer para responder ela. Então, a partir daí que eu vou crescendo como pessoa, como profissional. E a captação, ela é a parte mais importante. Mais importante, com certeza. Eu acho que assim, eu sempre trabalhei muita estratégia, né? E a pessoa não tem captação, mas está chegando no imobiliário agora. Vai trabalhar o imóvel do coleguinha. Se você tem a oportunidade de trabalhar, porque tipo assim, geralmente o lead é direcionado para quem é o captador, no nosso caso. Só que não impede de ninguém vender. Qualquer um pode vender. Então, você trabalhando, você não tem uma ideia para quem está chegando agora no mercado. Chegou no imobiliário, não tenho nenhuma captação, não vou pegar nenhuma ligação. Vou trabalhar o imóvel do coleguinha. De qual forma? Pode ser do jeito que for, divulgando nas redes sociais, com anúncio, com faixa, qualquer coisa. Por quê? Porque o cliente que está à procura de um imóvel para comprar, boa parte deles tem alguma coisa para vender. É verdade. Então, trabalhando outros imóveis, você pode conseguir outras captações. E assim, vira um começar ciclo, né? a fomentar a sua carteira. A formar a sua carteira. Entendeu? E, paralelo a isso, fazendo trabalho de captação, procurando. Tem PAP, né? Porta a porta. Então, vai fazendo várias formas. Porque assim, você não pode se prender só uma técnica, só uma coisa que você vai fazer. Você tem que ir abrindo e aprendendo. Né? O próprio atendimento, Osvaldo, quando eu saio para atender um cliente de casa, né? Ou qualquer, eu já saio com esse pensamento. O que será que essa pessoa tem que eu vou vender? Então, assim, a minha postura não é só de vender aquele imóvel. Não é só de mostrar que essa casa são 3 quartos, não sei o que, olha a beleza dela, olha a localização. Não é só isso. É de você performar a ponto do cliente olhar para você e falar: nossa, que atendimento bom. Eu fiquei até com vontade de comprar essa casa, às vezes eu nem gostei de tantas coisas, mas olha como essa corretora me atendeu. Então ela pode vender o meu imóvel também. E aí você já transfere isso também para a captação, porque a captação ela tem que ser sempre um ponto importante em tudo que você vai fazer. Tudo que você vai fazer, porque o cliente... Agora, imagina você, só vai lá, mostra, o cara tem um apartamento topíssimo no valor daquela casa, né? Estou colocando aí a casa de Lago Sul, Lago Norte, 3 milhões, tá vendendo lá no Noroeste e você nem fica sabendo. E ele nem sente vontade de te falar de comentar, que né? ele está vendendo imóvel. Porque o seu atendimento foi meia boca, ele nem vai abrir. Exatamente. Às vezes. E se você coloca isso como um pontinho ali vermelho que está batendo na sua tecla, você lembra, você performa-se dessa forma, você traz o cliente para falar: olha, eu tenho um imóvel, você não quer vender nada? Muito legal falar disso, porque... O momento que você está com o cliente ali, você tem a oportunidade, né? Muitas vezes não vai gerar negócio, mas pode gerar outros negócios e outras indicações. Né? Exatamente. Legal falar disso, porque às vezes a gente acha que não, a gente tem que saber as coisas técnicas do imóvel, né? A gente fica preocupado, às vezes a pessoa que está começando, não, como que eu vou apresentar um imóvel? E gente,
é você ser gentil, educado, simpático, Deixar o atencioso. cliente à vontade. Deixa ele à vontade, ouvir, né? Mais do que falar. São coisas básicas que as pessoas estão até perdendo, é na vida, né? Isso aí não é nem na profissão, é na vida. É verdade. E a Dulce, o Léo, a Andréia, são pessoas extremamente simpáticas, agradáveis, né? Então, assim, eles performam muito bem, porque eles, é como se diz, a pessoa se sente à vontade de estar ali com eles. Eles deixam o cliente à vontade e isso faz muita diferença ali na hora do atendimento. E aí a Dulce falou muito bem, a pessoa sente confiança. E o que ela vai fazer? Não, essa pessoa vai me atender muito bem. Vou comentar com ela e a gente começa também uma conversa, começa a fazer as perguntas certas ali. O senhor como que, ali no interesse da pessoa, a gente pergunta, né? Como que o senhor pretende, às vezes, pagar esse imóvel? O senhor vai financiar uma parte? A gente te dá assessoria. O senhor mora aqui no bairro? O senhor mora aqui no bairro? Aí, não. Sabe o que é, Léo? Eu tenho um apartamento, né, lá em fulano. Assim, não necessariamente eu preciso colocar ele na venda, mas se eu puder vender, vai ser melhor. Aí você, então beleza, eu tenho um imóvel agora para captar. Cara, isso é uma sacada muito, muito importante. Tipo assim, quando eu entrei na área, eu não tinha muito essa sacada. E eu bolei um esquema, a gente fazia plantão, né? Trabalhava Lago Norte, então fazia muito plantão. E eu bolei algumas faixas que tinham uns dizeres bem legal, bem atraente. A casa também era diferenciada, só que era uma casa que estava em fase de acabamento ainda. A pessoa podia optar pelos acabamentos da casa. E eu bolei um sistema que eu conseguia, assim, expor bem a casa. Aí o proprietário falou, não, eu quero que ele fique aqui, seja o corretor para mostrar a casa aqui nos plantões. Tanto que eu tinha a chave da casa. E aí, se eu tivesse essa sacada de saber filtrar os clientes e captar os imóveis dos clientes que frequentavam a casa, porque eu tinha um volume muito grande de visitas. No Lago Norte? No Lago Norte. Eu já cheguei a atender 2 famílias ao mesmo tempo, tipo, praticamente dando uma aula dentro da casa, explicando da fundação, explicando disso, aqui pode ter um elevador, não sei o quê. Aqui você tem as planícies do Colorado e a Flor do Cerrado, que é a torre digital. E assim, se eu tivesse essa expertise, porque eu estava bem no começo na profissão, tanto que chegou a ter visita lá de dono de imobiliário, que eu não sabia quem era, e falou assim, você tem quanto tempo de mercado? Tenho 3, 4 meses e tal. Pô, tá aqui meu cartão aqui, se você quiser ir trabalhar comigo, você pode ir, entendeu? Não era meu interesse, não era o interesse dele em comprar a casa, mas ele... E assim, se eu tivesse essa expertise de pegar e filtrar os clientes e tentar fazer as captações, eu vou te falar, eu acho que era para não ter ganhado. O dobro do dinheiro que eu ganhei no mercado era para não ter ganhado nessa época. Porque eu não conseguia, o pessoal gostava da minha apresentação e tal, só que eu não entrava nos detalhes. Eu acho que, não sei se por causa do fluxo, que era muita gente ali na hora para visitar a casa, era um atrás do outro. Chegar a ter 17 visitas na casa. 17 visitas na casa. Então, o que acontece? Você não tem o tempo. E se você não der um retorno depois para o cliente, não, mas você gostou da casa, você tem interesse em colocar algum imóvel, você tem interesse em fazer uma proposta, eu teria performado melhor. Isso eu acho que é uma falha de todo mundo que começa. Eu também me vejo nisso aí. Né? Quando a gente vê um cliente interessado na compra, a gente só está pensando nele como comprador. E não como um proprietário ou alguém que às vezes você vai ter um relacionamento mais para frente. Isso no começo, né? A gente não pensa mais. O que você pensa sobre isso, André? Não, Dulce, responde. Não é imóveis, são pessoas. Eu sempre falo isso toda vez numa reunião, quando a gente tem que discutir algum parceiro, algum imóvel que vai entrar. Eu falo, gente, como é importante. Eu tenho um cliente do Lago Norte que há uns 4 anos eu trabalhei a casa dele. Não sei se você lembra daquele 3, que era uma casa alta. Você chegou a visitar essa casa? Acho que sim. Que era uma casa alta e você... Eu sei que casa é essa, de esquina. Do Eduardo, é aquela casa lá. E aí, depois de 3, 4 anos, ele me liga, Dulce, vamos vender a nossa casa. E ele vendeu aquela casa, não foi comigo, porque ele tinha outra pessoa trabalhando. Comprou uma outra casa que essa pessoa estava trabalhando, comprou. E aí eles venderam agora recentemente a casa de novo e ele me ligou. Dulce, queremos você aqui, quero colocar só com você.
E, nossa, fiquei muito feliz, né, gente? Pulei de alegria. 4 anos depois, por que ele lembrou de mim? Fala o valor da casa aí pra nós. Agora que eu vendi agora, 3 milhões. Chegou quase 3 milhões, né? Foi porque eu tava mostrando a casa dele? Não foi. Foi porque nós criamos um relacionamento. Porque eu dei importância a eles. A história deles. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu tô trabalhando uma captação agora no Parkway de uma outra casa de 3 milhões. E a cliente ficou viúva, os filhos já mudaram, então ela tá sozinha, 3 cachorros com uma casa imensa. Super, hiper, mega apegada à casa, ela é linda. E a gente sentou na mesa e ela foi me contar toda a história dela. E o coraçãozinho dela como tá apertado. Né? E esse é o momento que você para e dá importância à real história daquilo lá. Qualquer valor que vier a partir deste trabalho, a partir desse primeiro contato, ele vai vir porque você vai fazer um trabalho a partir dali. Então ele vem como um bônus no final. Mas esse é o real trabalho da gente. A gente ouvir histórias, sentar. Essa é o valor sentimental, né? É o que vale. Valor sentimental. E aí você tem. E essa cliente, vou usar ela como exemplo, ela é para mim uma porta para o futuro. Não é uma porta para o presente. Eu não quero vender aquela casa, colocar um dinheiro no bolso e benção, mãe, pai, tchau. Não, eu quero que ela me indique, eu quero que eu venda o apartamento dela, eu quero que eu venda o apartamento para os filhos dela, para a família dela. Então, a captação ela começa daí. A captação é essa sensibilidade. O interesse genuíno nas pessoas. Nas pessoas. Nas Hoje, pessoas. em termos de captações, as maiores captações que a gente tem é indicação, né? Exatamente. São indicação de clientes que a gente já vendeu e estão voltando. Que fizeram negócio com a gente. Que fizeram e estão voltando. Os nossos maiores imóveis hoje imobiliários de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. O pessoal tem que ter consciência 6, que é o né? seguinte. A gente vendeu agora uma na 26 de 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões. Indicação. O pessoal tem que ter consciência do seguinte, que o cliente que compra hoje uma kit, amanhã ele vai querer com 2 quartos. Depois ele vai com 3 quartos. Depois ele vai com uma casa. Depois ele vai sair de uma casa e vai com 3 quartos de novo. Então é um ciclo. Isso não entendeu? para. Então se você trabalhar bem seus clientes, se você tiver uma carteira, se fizer um trabalho de excelência, você vai ter retorno naquela carteira. Né? E assim, a captação, já ouvi várias pessoas falando isso, parece clichê da área, né? Que a captação bem feita, ela é um cheque pré-datado. Entendeu? Então, uma hora você vai ter um cliente, às vezes você tem que preparar muito o cliente vendedor, porque às vezes a primeira proposta, o primeiro cliente que ele tem para aquele imóvel é o cliente comprador, é o cliente ideal para aquele imóvel. Exatamente, basta um. Exatamente, ele tem que estar preparado, porque às vezes você vai ter a melhor proposta, o melhor cliente e ele não está preparado. Essa foi uma virada de chave também que eu tive, né, assim, fui abrir minha imobiliária digital, falou, não, e agora? E o meu foco foi, não quero pegar muitos imóveis, e na verdade isso é um argumento que eu uso contra as grandes imobiliárias, né, para captar justamente eu já quero depois que vocês pensem, que vocês me digam argumentos que vocês usam para captar, porque todo mundo vai ter acesso uma hora ou outra a proprietários querendo vender, alguma forma, de algum modo vai chegar até vocês, Dulce, quero vender meu imóvel, aí você vai lá, ele quer deixar com você e mais algumas outras pessoas. A não ser talvez esse cliente de indicação, que ele já vem, realmente é o melhor cliente. Já vem quente, né? Ele vem realmente ele já preparado, já tem a sua confiança, é muito mais fácil o cliente de indicação. Todavia, nós também temos outros meios de captar, né? E quando eu fui abrir então o meu imobiliário digital, eu falei, nossa, eu vou pegar poucos imóveis, mas eu vou vendê-los, né? Eu vou dar o melhor ali e ver que fazer uma captação bem feita e sei que será questão de tempo de realmente vender. E foi assim, né? E graças a Deus também tem dado certo. Então eu uso esse argumento. Falo, olha, na imobiliária X, que ela é enorme aqui da cidade, o que acontece? O seu imóvel vai ser mais um lá. 300 imóveis para os caras venderem. Vai ser mais um na prateleira, porque eles não vão te dar atenção. E aí, quando eu falo isso, nossa, Oswaldo, é mesmo, porque eu tive uma experiência com fulano de tal,
e toda hora vinha um corretor diferente, né? E aí eles não sabiam nem mostrar meu imóvel, né? Eu que tinha que ficar toda hora mostrando, porque toda hora vinha um corretor diferente. E eu falei, pois é, aqui conosco não vai ter isso. Serei eu mesmo, pessoalmente, que vou te atender. Eu sou proprietário da 7 Imob Inteligência Imobiliária. Então, quando você fala, até que você... Não, sou proprietário da 4 Imob. Inclusive, esse nome de vocês é bem parecido. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa... Depois a gente tem que discutir isso, tá? Tem alguma coisa a ver aí, Léo? Não tem... Não, acho que na essência não tem na essência não tem nada a ver, assim. Nós é porque fomos 4 que iniciamos a empresa, né? E o seu eu sei por que é. Quem não sabe, eu guardo o 7º mandamento da lei de Deus, eu não trabalho... O 4º mandamento da lei de Deus, que é o 7º dia do Senhor. Então eu não trabalho no sábado, tá, pessoal? Isso desde a época que a gente trabalhava junto, então assim, eles sabem que eu não trabalho no sábado. E graças a Deus isso não foi nenhum empecilho para concretizar negócio, performar. Então isso, já falo para você, se você não quer trabalhar aos sábados, dá certo, tá bom? Pode ficar tranquilo, porque quando eu comecei, me falaram que eu não ia dar certo, porque o sábado é o melhor dia do corretor de imóveis. Mas eu posso te garantir que você pode performar muito bem nos outros demais dias, é possível. E aí, a pergunta que eu já até esqueci. Não, os argumentos. Então eu uso esse argumento justamente de imobiliária grande. Que, então deixa comigo que eu vou focar. É um bom argumento. Quais argumentos vocês usam, né? Tirando aquele cliente de indicação que já conhece às vezes o trabalho de vocês, para vocês captarem esse imóvel e tentar captar com exclusividade. Porque às vezes o cara vai querer pouco vocês, mas muitas outras imobiliárias ou empresas. O que vocês têm usado? Eu acho que a Dulce já mais ou menos respondeu, né? O fator humano, né? Essa ideia de conquistar o cliente, né? Porque o que a gente tem para oferecer praticamente é a mesma coisa que as outras imobiliárias, as pequenas, as médias e as grandes. O serviço é o mesmo, né? Então, eu acho que é essa relação, criar essa uma empatia, né? Com o proprietário. Eu acho que esse é o diferencial, esse é o maior diferencial. Também, mas a gente faz o melhor. Por exemplo, um cliente que nunca me viu, então eu vou mostrar para ele uma boa avaliação do seu imóvel. Aí são os instrumentos que a gente usa, né? Uma boa avaliação. Porque geralmente os outros, né, certo, só falou, seu imóvel vale X. Vale X. E você... Então, você não demonstra já que está se importando. Então você faz uma boa avaliação ali, coloca no papel, coloca estatísticas, mostra mesmo como que está o mercado. Você oferece fotos profissionais, que faz toda a diferença. Então, até hoje, infelizmente, tem corretores que acham que é bonito chegar lá com o celular, tirar foto de qualquer jeito. Não, e tira foto em pé, com o celular em pé para você pôr no portal. Você foca num objeto. Um banheiro todo sujo, então não se preocupa com o não faz um homestay, né? Organização. Você tem vídeos, então você tem instrumentos que você oferece para o cliente e você usa a sua própria carteira, né, para mostrar para o cliente. Olha aqui meus anúncios aqui. Como são? Olha aqui a descrição do imóvel aqui, como que é. Olha a minha carteira, como é que tá. Dá uma olhadinha no nosso site. O que a gente falou no começo ali, a gente paga muito alto para esse tráfego na internet, por conta disso também, para que isso chame a atenção dos nossos proprietários em relação à captação. Que mais que a gente trabalha? A nossa própria forma de se portar é uma coisa interessante. Hoje em dia a gente também usa a experiência, né? Porque a gente já tá velho de mercado. Exatamente. A experiência. Tantos anos de mercado, atuei tanto tempo em tal bairro. Os argumentos, por exemplo, a gente chega em alguns proprietários que estão ali na internet, que estão na W Imóveis, DF Imóveis, o Zap, os sites, né? E eles têm uma visão de fora de como que é o mercado. Então eu acho assim, que às vezes eu vou colocar em tantas imobiliárias, vou fazer isso para que venda meu imóvel. E quando o corretor que está realmente interessado em trazer essa exclusividade, em trazer esse cliente mais perto, ele não tem medo de falar o que precisa ser falado. Então eu não tenho medo de falar para o meu cliente que, olha, para que colocar em 10 imobiliárias? Mesmo que ele não me escolha.
Eu não tenho medo de falar, Oswaldo. Exatamente Por isso. que você vai colocar em 10 imobiliários sendo que você precisa de um cliente só? Você precisa de uma imobiliária que você tenha confiança, que te ofereça instrumentos para você colocar o seu imóvel e te dê essa que você falou, que não deixe o imóvel na prateleira, que te dê essa exclusividade de trabalhar, que te dê feedback. Imagina Muito um importante. corretor de imóveis, essas imobiliárias, não vou falar de outras imobiliárias, eu conheço a minha, mas imagina um corretor que liga para você, vai mostrar o seu imóvel, ocupa o seu tempo, porque é desgastante para o proprietário. Então mostra, aí eles fecham a porta do carro, dá bom dia, fecha a porta do carro, vai embora e some. E aí o proprietário fica cri, né? Não sabe nem Qual foi o feedback? Mesmo se o cara não gostou, do piso, não gostou da localização, não gostou disso, não gostou, você tem que dar esse retorno, você tem que dar esse feedback. E você acha que um proprietário colocando imóvel com 10 imobiliárias, esses imobiliários não dão esse feedback? Não, Primeiro que já desanima. Não, né? O que acontece? Quando a pessoa faz muitos anúncios, gera... a pessoa está desesperada. Entendeu? Sim. O cliente já tem 3 anúncios, 4 anúncios do imóvel. Exatamente. A pessoa está desesperada para Traz vender. uma má Ou impressão. seja, uma má impressão. E outra, você vai receber proposta baixa. Você está Já está desesperado. Você está desesperado, eu vou oferecer qualquer isso valor. se o interessado não procurar todas as imobiliárias e começar a jogar e especular, isso acontece. Exatamente. Mas... Então, o que eu falei é sobre esses argumentos. Você não pode ter medo de falar com o proprietário, olho no olho, ter segurança de dizer, aqui você veio. Ó, eu vim para vender. Você é muito isso, né, Oswaldo? Desde o começo. Eu prefiro não fazer se não for do meu jeito. O Oswaldo é muito isso. Inclusive, foi uma das coisas que eu aprendi, que eu pensava, gente, o Oswaldo faz isso, gente. Se não for do jeito que ele apresenta que vai dar certo, inclusive valores, né, Oswaldo? Você tem uma avaliação ali, você coloca naquele valor X da sua avaliação, que é uma avaliação sugestiva. Mas o cara quer 500 mil a mais ou um valor exorbitante, eu olho dentro do olho dele, ó, não vai vender. Exatamente. Eu sempre tive essa característica de falar a verdade para o proprietário. E às vezes o proprietário lá na frente ele volta, porque às vezes no momento ali ele fica um pouco cético também, né? Fala, será que esse cara está me falando a verdade mesmo? Porque o outro corretor falou que o meu imóvel vale 100 mil a mais. Isso. E aí ele tenta, Como então, isso acontece? ele fica um tempo tentando, não vende. E aí depois ele volta, Oswaldo, cara, você foi sincero comigo lá e realmente não vendeu. Queria que você tentasse agora. Claro, agora diminuiu mais 50. Mas tô brincando, dependendo. O mercado mudou, né? O mercado mudou. Dependendo. Mas assim, a gente tem que ser sincero, não ter medo, né? Hoje a gente vê corretores querendo afagar o ego dos proprietários, ao invés de falar a real situação da coisa ali, do imóvel, do mercado. E por quê? Gente, isso é dar um tiro no próprio pé. É dar um tiro no próprio Você pé. pega um imóvel mal E captado, não vende e depois ele vai cobrar você. Você sabe o que acontece? Isso daí também é um argumento para você conseguir uma exclusividade de um imóvel que já está no mercado. Por quê? Porque às vezes o cara, avaliei o imóvel do senhor aqui em 2 milhões. As outras imobiliárias avaliaram em 1.700 ou no 1.800. Só que essa imobiliária que avaliou em 2 milhões, ela começa a te trazer proposta de 1.650. Entendeu? Então, tá muito fora. Exatamente. Aí quando você chega, eu queria uma avaliação, você faz a avaliação e fala, esse é o valor de mercado, tem mais ou menos esse período aqui para vender, de acordo com o nicho, de acordo com o imóvel. Eu já consegui fazer captação assim. Que ele falou, mas avaliaram lá em cima, só trazia proposta aqui embaixo e queria que eu aceitasse ainda, me pressionando. Exatamente. Então, peraí, vamos colocar aqui dentro dos parâmetros certinho. A expectativa do proprietário ficou muito alta, né? Quando você coloca uma avaliação supra, assim, aí ele cria uma expectativa. Se você traz uma proposta ali dentro da realidade, porque é o mercado que vai dizer, né? Não somos nós, né? E aí quando você traz, muitas vezes ele não vai querer falar, não, tá muito abaixo da avaliação. Mas na verdade aquele é o valor real que o mercado está disposto a pagar, né? E pessoal, captação, já levando para o final aqui da nossa live, ela acaba que uma maneira ainda de trabalhar muito raiz, né? Não existe, por exemplo, um REC, um atalho que eu vou fazer para captar mais imóveis. Eu estou até usando uma ferramenta
que ela fala lá o contato dos proprietários e tal. Tô testando. Tô precisando conversar. Eu sempre estou testando coisas novas, que ela passa lá o contato do proprietário, mas mesmo assim você precisa ligar, nem sempre é o proprietário mesmo, você precisa ainda argumentar, você precisa tentar vender seu peixe, né? Então acaba que a captação ainda é raiz, né, Léo? O que você queria falar? Você tocou num ponto importante, porque hoje no mercado imobiliário não tem produto para captação, gente. Não existe uma receita. Não tem produto. Não tem produto para captação. Você não tem um curso eficaz, você não tem um aplicativo eficaz para captação. Entendeu? Porque é muito particular, tem muita particularidade. Onde é que está o lead do cara que quer vender o imóvel? Exatamente. Até quando você vai fazer uma campanha de tráfego pago, para você acertar o cara na hora que ele quer vender o imóvel exatamente naquele momento, é muito difícil, cara. O Vinícius está ali. Ele sabe que ele está penando ali, então, porque o meu gestor de tráfego também está penando. Não estou falando, você acha que eu faço teste também? Então porque... e não tem. E outra, 80% dos cursos que tem no mercado, o seu é um diferencial. Por quê? Os cursos são voltados para lançamento. Não tem curso voltado para terceiro. Falou muito bem. E aí o que acontece? A gestão de tráfego é para captar interessados em comprar imóveis. Beleza. Né? Aí você vê vários cursos de gestão de tráfego. Tanto é que você vai conversar com os gestores de tráfego. Não, eu anuncio aqui uma casa X. Não, eu não quero que você anuncie a casa. Eu quero que você traga captadores para mim. Ah, não, peraí. Aí eu já não proprietários, desculpa. O pessoal fica tudo doido quando você fala isso. Não, eu não quero cliente para comprar. Eu tenho cliente para comprar. Exatamente. Eu quero imóvel. Eu quero imóvel. Esse é o desafio do mercado. Por isso que captação, eu estou nessa série de lives justamente trazendo corretores do Brasil inteiro para ver como que eles captam. E porque não existe um hack, um atalho que você vai, agora eu vou captar vários imóveis, né? Por isso que é incrível esse mercado, porque a cada momento a gente tem que estar aprimorando, lógico, mas assim, ao mesmo tempo você tem que entender que não é fácil. Eu entendi sua série agora. Você traz todo mundo aqui e vai filtrando até você desenvolver alguma coisa. E no final eu vou desenvolver mesmo. Eu vou pegar as melhores ideias e jogar ou no e-book ou no curso. E aproveitando de falar de curso, tem o método VIP, que é o meu treinamento, né, vendendo imóveis prontos, e lá eu falo muito de captação, porque se você é corretor de terceiros, é igual o Léo falou, hoje a gente sai para o mercado, a gente se torna corretor de imóveis e depois o que a gente faz? Geralmente um curso de avaliação, que é extremamente importante, né? Todo corretor de terceiros ele tem que saber avaliar bem o imóvel. Só que isso é o básico, eu acho. Todo mundo tem que saber isso, embora muitas pessoas não façam nem o básico bem feito. Tem muitos corretores, gente, no mercado, todavia a concorrência é baixa, porque a Dulce falou aqui, você olha, o cara não sabe tirar uma foto, ou não sabe posicionar o imóvel na internet corretamente, não sabe fazer uma avaliação adequada, não sabe se portar diante do cliente. Então, se as pessoas não fazem o básico bem feito, isso é bom para nós, né, que vai tendo mais mercado ainda para a gente ampliar. Só que, lógico, a nossa ideia aqui também, trazendo esse conteúdo, é te ajudar de alguma forma, né? Nós estamos aqui compartilhando, porque compartilhando eu acredito na máxima como eles aqui. Eles falaram assim, a gente não tem problema de compartilhar. Que é, quando a gente compartilha, nunca falta no nosso celeiro, né? Então, a gente tem essa mentalidade de tentar ajudar. E, já trazendo aqui para o final, quero agradecer. Considerações finais, vocês falam aí. Agradecer o Léo, fala também o Instagram de cada um aí, para quem quiser acompanhar vocês lá. E foi um prazer ter vocês aqui. Léo. Obrigado pela oportunidade, Oswaldo. É sempre bom estar próximo de vocês com mais ideias aqui. Obrigada. E o que acontece? O meu é o Léo Azevedo, corretor, né? A gente tem o da 4 Imóvel também. Fala aí o da 4 Imóvel. Como é que é o da 4 Imóvel certinho aí? 4 Imóvel. 4 Imóvel mesmo, 4 né? Imóvel. @4 Imóvel, lá no Instagram. Vai dar uma olhadinha nos nossos imóveis lá e ver na qualidade dos nossos anúncios. Aí, boa, aprender. É isso aí. Andréia. Aí meu Instagram é Andréia Laraio. Da 4 Imóvel, né? Gente, sou muito tímida. Andréia, quantos anos de mercado? Porque a gente olha assim, a Andréia, ela é tímida. A Andréia
já vendeu muito imóvel aqui nesse Brasília, viu, gente? Ela manja muito. É incrível, né? Porque eu sou muito tímida. Mas na hora que eu tô lá na frente do cliente, eu me transformo totalmente. E aí eu consigo me desenvolver bastante bem. Mas quando eu fico assim, eu sou realmente uma pessoa tímida, né? Só quando eu tô muito entre amigos que eu consigo... Quantos anos no mercado, mais ou menos, André? 10 anos. 10 anos, né? Já de experiência. E aí, Dulcilene, manda um abraço para a Júlia mais uma vez, que ela melhore. E seu Instagram, suas considerações finais aí pro pessoal. E obrigado pela presença de vocês. Oswaldo, deixa eu só falar aqui agora sobre essa questão da captação raiz que você tinha falado, minhas últimas considerações. É importante o corretor saber, em cada local que ele vai estar aqui, né, no Brasil, porque como o seu podcast vai para o Brasil todo, quais são as ferramentas que ele pode ir trabalhar em cima disso. Então, é o SP2, é a OLX, os sites anunciados, é ligar. Na nossa época era jornal, né? Jornal, usava muito jornal. A gente começou... Porta a porta, né, Dulce? Tinha jornal. Porta. Indicação, gente. Indicação é muito legal. A gente tem um colega porteiro. Ele é porteiro não, ele é lá do Lago Norte? Zelador. Ele é mais que responsável, né? Ele é o chefe da manutenção, né? E ele nos indica imóveis nesse prédio sempre. Já tem mais ou menos uns 2 anos. E toda vez que ele indica que a gente vende, a gente vai lá e dá uma gratificação daquela parceria que nós fizemos com ele. Ele também é um cliente nosso, né, Andréia? Uhum. Ele é um cliente meu e da Andréia, que a gente foi junto, conversou com ele junto. Então a gente faz esse trabalho, é um prazer toda vez que ele nos indica, a gente fala, olha, tá aqui o fruto da sua indicação. Tá aqui o fruto também do seu trabalho, que foi lá, viu que tinha um imóvel vendido, que confia em nós. Nós estamos aqui dando esse retorno de parceria para você. Isso é muito bom, e sempre falar a verdade, porque a gente também escuta a história dessas pessoas, de corretores que prometem e depois vão embora. E você não tem medo de trabalhar. Não ter medo de fazer isso. E isso é que vai dar fruto, porque eu tenho 10 anos de corretora também. E desses 10 anos eu tenho fruto de indicações hoje, mas que foram trabalhos feitos de formiguinha, de chão a chão, desde o começo da minha área profissional nessa. Então é muito importante. A gente tem internet, tem tantas outras coisas, mas isso é realmente o mais importante, esse relacionamento. E meu Instagram é DulceMóveisDF, e o da 4Mob também está aí para mostrar o nosso trabalho. Muito legal. Obrigado vocês terem vindo, né? Depois a gente marca mais vezes. E se você ainda não inscreveu no canal, mais uma vez, peço a gentileza que se inscreva, né? Clique no sininho e o like, né, Léo? O like, porque foi bem legal esse bate-papo aqui. As pessoas são especiais e entendem muito do mercado imobiliário. Segue eles lá no Instagram e agradecer mais uma vez a Nord. Obrigado, Vinícius, que ele está ali nos bastidores ali para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigada.